a fisioterapia que se faz é adaptada ao momento e àquele contexto. E eu, bem, a pessoa fica sempre um bocadinho, deixa lá ver o que é que eu consigo fazer aqui. Uma coisa que eu faço muito com estes doentes é fazer muito trabalho de casa e perceber onde é que viveram, ali aqueles anos do pós-casamento, quando tiveram filhos. Olá, bem-vindos ao nosso quarto episódio da segunda temporada do podcast Pode Cuidar em Casa. Hoje tenho aqui uma convidada, Madalena Prata Monteiro, fisioterapeuta. Temos trabalhado em parceria aqui já há alguns anos, por referenciação mútua, e é interessante perceber o trabalho que é desenvolvido em contexto domiciliário, que é a nossa realidade, mas hoje também a Madalena vai-nos trazer aqui um bocadinho esta sua experiência já algo vasta, desde instituição, contexto mais de clínica, a contexto domiciliário. Falarmos sobre o movimento é um tema que muitas vezes surge no dia a dia, principalmente para pessoas com mais idade, que podem de alguma forma não valorizar tanto este tema, mas que é mesmo muito importante nesta fase, principalmente. Portanto, vou dar a palavra à Madalena, bem-vinda, obrigado por teres aceito este convite, e para quem nos ouve, gostaria de perguntar quem é a Madalena, como é que a Madalena chega a fisioterapeuta e como é que tem sido um bocadinho o teu percurso ao longo destes anos? Sim, olha, começo por te agradecer este convite, Diogo. Nós já temos tido aqui uns contactos com alguns doentes e aprecio muito a vossa abordagem, e para mim a abordagem domiciliária acaba por ser o ideal porque é mais personalizada, mais exclusiva e no fundo temos ali uma oportunidade de ver todo o contexto da pessoa. Desde pequena tive sempre a habilidade manual. O meu primeiro caso clínico acabou por ser a minha cadela quando partiu uma perna. Okay. E eu, de forma instintiva, reabilitei-lhe a patinha e voltou a correr normal. Pronto, eu acho que já se estava aí a traçar o meu futuro. Eu tinha 10 anos. Foi muito autodidata. Foi uma percurso muito autodidata. E pronto, às páginas tantas percebi que saúde era o meu perfil. A medicina não, nem a enfermagem, porque tenho uma fobia a sangue que depois quando chego ao Hospital Santa Maria tive que tratar dela em modo de choque. E começas em Santa Maria? Começo em Santa Maria, exatamente, onde eu estive 13 anos e é uma escola incrível que nos dá toda a abrangência de áreas médicas, não é? E depois estava indecisa entre farmácia ou fisioterapia e eu não, quero mesmo as pessoas. E a fisioterapia, eu acho que, desculpa lá, nós temos um privilégio de estar com o doente num tempo e numa frequência que se calhar outros profissionais não estão, não é? Pronto, eu consigo conhecer a pessoa de uma maneira porque há espaço e tempo para conversar muito, não é? E isso é incrível. Eu até costumo dizer que nós, enquanto profissionais de saúde, somos pessoas de pessoas, ou seja, o que nos alimenta é as histórias de vida, é o contacto com os outros e é esta empatia que nós estabelecemos facilmente, que nos distingue. Sim, é verdade. E depois de Santa Maria, como é que foi o teu percurso? Em consonância com Santa Maria, comecei também os domicílios, porque às tantas há doentes que nos pedem esse acompanhamento. O domicílio tem a particularidade de ser no ambiente da pessoa, naquilo que a pessoa verdadeiramente precisa. Portanto, em Santa Maria, por exemplo, tinha umas escadas onde podia treinar. Mas uma coisa é treinar nas escadas do terceiro andar sem elevador da própria pessoa, que nem sempre tem o corrimão. Ou tem uma inclinação. Tem uma inclinação tremenda. Exato. E quando nós vamos a treinar no contexto da pessoa é completamente diferente. Eu depois muitas vezes começo a fazer treinos de marcha na rua, no próprio contexto, somos capazes até de ir às compras ou ao supermercado, para não dizer aqui nenhuma marca. Exato. E começamos a fazer um treino muito, muito, muito personalizado. Uma das doentes que nós acompanhámos, nós íamos para o metro, comprávamos bilhetes do metro, ou seja, nem toda a fisioterapia é aquela do dobra e estica a perna. É a função. É a autonomia. Porque muitas vezes as famílias, e permite-me só fazer aqui uma pequena questão no meio, que é, as famílias acham que a fisioterapia só serve para reabilitar.
e não percebem esta questão da funcionalidade do dia-a-dia, não é? Exatamente. Da aplicação que tem nas tarefas diárias. Eu já tive casos de típica fratura do colo do fémur, que a pessoa fica muito debilitada do ponto de vista motor, não é? E é o treino de ir à casa de banho, mas até o treino de ir fazer um pequeno almoço, ok? Como é que a pessoa gera as canadianas na cozinha e como é que faz. É importantíssimo esta parte da função. E os doentes alguns doentes eu vou acompanhando até final de vida, ou seja, acompanho doentes durante anos. E é a diferença entre os últimos anos de vida serem acamados ou não. Ou ainda irem à sala, ainda irem almoçar e jantar à mesa da sala de jantar, poderem sair. E isso é muito importante, qual é a qualidade de vida que se tem nos últimos anos de vida, não é? Costumo dizer que eu não salvo vidas, mas dou vida à vida que às vezes tem assim uns percalços que dificultam essa autonomia. E eu julgo que é mesmo nesse ponto que os nossos caminhos se cruzaram. Claro. É exatamente, e que se cruzam, porque também defendo essa premissa muitas vezes na minha vida, que é: não importa o tempo de vida, importa a forma como nós vivemos esse tempo de vida, não é? Exatamente. E eu perguntava-te que é, além do conhecimento técnico, digamos assim, o que é que o fisioterapeuta tem que levar na mala? Digamos assim, ou seja, quando entras num domicílio, agora mais na vertente domiciliária, o que é que o fisioterapeuta leva consigo? Muita criatividade, muita adaptabilidade, porque há casas que estão muito cheias de móveis e tornam um muita desafio. História. Muita história, muitos bibelôs. E isso dificulta. A pessoa, quando tem idade, não são só as articulações que perdem flexibilidade, a personalidade também. E às vezes convencê-los a fazer algumas modificações da casa para que se reduzam os riscos de quedas, não é? A maior parte das quedas são dadas em casa, é o maior risco. E os tapetes que tantos anos têm, e tirar nós podemos sugerir que ponham na parede, ficam bonitas, tapeçaria. Ok. E já não criam para não risco. perder o elemento de referência. Exato, não é? para não, claro, as coisas têm a sua afetividade. E isto é que também é muito importante, também ir com tempo para avaliar os riscos, ir com tempo para avaliar coisas tão simples como a casa de banho. Que às vezes as pessoas pensam, vou pôr aqui um poliban e todas as barreiras arquitetónicas, todo o problema arquitetónico se resolve. Às vezes mais vale estar lá a banheira, porque se for um poliban com um degrau vai ser um pesadelo. Ainda é pior. É isso. Exatamente. E já tive doentes que acabaram por ser institucionalizados porque a casa de banho não foi tratada a tempo. Antecipada, exatamente. Não é? Exatamente. A prevenção, a antecipação nisto é fulcral. Porque eu sou 100% defensora da pessoa continuar na sua casa, nas suas memórias, no seu contexto, principalmente quando há questões já a nível demencial, é muito destabilizador a pessoa de repente estar num sítio que não conhece, não é? Eu nisso defendo muito a pessoa continuar sempre em casa, nos seus cheiros, nos seus sons, nas suas paisagens, nos seus vizinhos. E quais é que são esses sinais? Ou seja, estamos a falar aqui do caso da demência em particular, mas pode ser, como pode ser outro tipo de doenças. Sim. Mas quais é que são os sinais de alerta que as famílias percebem e que levam a procurar-te? Habitualmente são as quedas, quando começam a ser quedas frequentes. Esta semana caiu 3 vezes. Habitualmente é isso. Claro que os sinais estão lá muito antes, não é? Estão na dificuldade. Olha, por exemplo, aquela pessoa que está a andar mas precisa de parar para falar contigo. É que já não consegue andar e falar. Exato. Ao mesmo tempo, 2 tarefas ao mesmo tempo. Começam a acordar cada vez mais tarde, levantar-se cada vez mais tarde, porque é difícil, não é? E não é só pela preguiça ou do sono, sim, é mesmo uma questão funcional. Exatamente. E começam a inibir-se de sair, ganham medos, deixam de participar em família, em sociedade, cada vez se isolam mais em casa, e isso é um sinal de alerta também. Quais é que são os principais desafios, Madalena, de entrar na casa do outro e de poder desenvolver o teu trabalho? O que é que tu encontras como desafios em dia-a-dia? Às vezes são os cuidadores que mimam demais os doentes. Que é um desafio. Eu chego lá
e mando fazer tudo. E Sim. fico a tirar os sapatos. Eu prefiro ficar 10 minutos à espera que a pessoa calce os sapatos ou tire os sapatos do que eu chegar e fazer em breves segundos. E é isso que é absolutamente fundamental, que haja essa continuidade, não é? Eu estou sempre a dar alguma formação aos cuidadores, não lhe façam tudo. E pronto, e depois muitas vezes toda a gente diz o mesmo, família e cuidadores, eu não percebo, como a Madalena faz tudo, connosco não faz tudo. Isto, a analogia é quase como a história da criança que na escola faz tudo o que quer, mas depois em casa com os pais é totalmente diferente. Exatamente. Mas esta promoção da autonomia, não é? Sim. Eu concordo contigo, é um desafio, eu levo isto para a enfermagem, mas na fisioterapia é muito semelhante, ou seja, um dos temas que eu mais ouço também ao longo desta minha jornada profissional é mesmo isso, que é promover a autonomia da pessoa. O facto de mimar com, eu ajudo a vestir, eu ajudo a calçar, olha, eu ajudo, abre a boca que eu lavo os dentes, ou eu vou-lhe buscar um copo de água. Tudo isto que eu vou fazer, retira a autonomia à pessoa. Mas a verdade é que muitas vezes, e de forma inconsciente, estamos a contribuir, enquanto familiares, Sim. para que a pessoa perca a autonomia, que é aquilo que no fundo tu tentas compensar. Exatamente. Okay. E como é que são estas conversas com essas famílias para tentarem perceber a importância dessa autonomia? Eu demonstro na prática, ok? E com muita brincadeira, muito boa disposição, isso é fundamental. A minha visita tem que ser um momento de alegria, e há muitos dos meus doentes que é o momento da semana, eu chegar, porque sabem que vai ser sempre uma risota de primeira, e isso é absolutamente fundamental para eu conseguir que façam o que eu quero. Levar a bom porto. Exatamente. Muitas vezes essa dependência, excesso de dependência às vezes é quererem chamar a atenção para si próprios, mas basta uma conversa, basta ter um ouvido ativo, uma escuta ativa das histórias que têm para contar, das experiências de vida. Eu aprendi imenso. Eu às vezes tenho pena de não estar a gravar as sessões, porque tem ensinamentos incríveis. Dava para fazer um livro, não era? Exatamente. E eu tenho polido tanto enquanto pessoa, coisa fantástica, esta pessoa fantástica, tenho que aprender o máximo com esta pessoa. E infelizmente, às vezes quem está a cuidar resume o diálogo muito, vamos levantar, vamos comer, vamos tomar banho, não há aqui um espaço para a criatividade, para a conversa mais construída, e isso também ajuda a acelerar processos degenerativos do ponto de vista cognitivo. Por isso, aquilo que eu acabo por demonstrar pela minha prática, eu não dou muita ajuda, ensino estratégias, porque há muitos movimentos que nós fazemos de forma automática. Se eu te pedir agora para tu te levantares e sentares, agora já sabes. Automático. Mas se eu te disser levanta, senta, e depois perguntar-te como é que fizeste? fizeste? É isso. Ninguém pôr sabe os braços, responder. inclinar para a frente, fazer transferência. E é o passo a passo. Exatamente. É isso que eu vou ensinar, porque a maioria tem muito medo de cair para a frente, tem tanto medo de cair para a frente que deslocam o centro de gravidade para trás e caem para trás, então não conseguem levantar-se por causa disso. Eu ensino estratégias e a família vê que eu estou ali para reensinar aquele corpo com as suas limitações a funcionar. E dou muito espaço para que me contem essas experiências de vida, essas histórias do antigamente que adoram transmitir, e com isto mostro pelo exemplo como é que se deve estar com estas pessoas, não é? E eles não se queixam de falta de atenção minha. Aliás, têm toda a atenção, e é demonstrar aos cuidadores que estamos a mimar e estamos verdadeiramente a cuidar, mas não necessariamente a substituir. Exatamente. Lembras-te de alguma transformação? E a transformação não é só o reabilitar após uma fratura de anca, por exemplo. Sim. Há alguma transformação que tenha tido impacto na qualidade de vida daquela pessoa? Várias, mas olha, vou-te contar já que estamos aqui a falar das demências, não é? Olha, era o avô de um colega meu da turma a seguir de Alcoitão. E ele pediu-me, olha Madalena, este meu avô está há um ano acamado. E é um avô tão querido que brincava connosco, jogava connosco à bola, e custa-me tanto que eu quero-lhe oferecer isto, quero-lhe oferecer esta oportunidade.
Uma das filhas dizia, já não vale a pena, porque ele já nem comunicava, ele já não conseguia sequer entender ordens simples, do género, levanta a cabeça, nada. E eu, bem, a pessoa fica sempre um bocadinho, deixa lá ver o que é que eu consigo fazer aqui. E então combinei com o meu colega, olha, vamos dar um mês e logo vemos. Uma coisa que eu faço muito com estes doentes é fazer muito trabalho de casa e perceber onde é que viveram, ali aqueles anos do pós-casamento, quando tiveram filhos, onde é que nasceram, e vou a essas memórias. Porque lá está, como eu te estava a dizer, muitas vezes a conversa do dia-a-dia é muito pobre em termos cognitivos, não puxa pela pessoa, e então começa a falar e não vale a pena ter a televisão ligada, os programas de televisão também não vão ajudar as nada. Notícias, não é, e então, principalmente as que são sempre negativas. E então eu começo por trabalhar isso, esses temas, vou falando, e este caso específico tinham muitas memórias de Angola e tiveram lá um início de vida, ele tinha nascido lá, depois vieram na altura de termos nos separado, né? E então ele começou a comunicar, ele estava há um ano acamado, ao fim do mês ele estava de pé, ao fim de 2 meses ele estava a andar, já ninguém o calava com histórias. E voltou, uma das coisas assim simbólica foi fomos todos almoçar fora nos anos daquele neto que tinha querido dar este presente ao avô. Entrou e saiu do carro, foi andar não foi preciso cadeira de rodas, foi andar para o restaurante, voltou a fazer a Páscoa, o Natal com a família. Portanto, isto é a diferença entre ter uma pessoa integrada na sua seio familiar, ativa, e pronto, isto foi um caso assim incrível, mas que já tive vários nas mesmas condições. Exato, porque uma questão que eu também tinha para ti é exatamente esta, que é isso, quando a pessoa tem ou um AVC ou uma fratura bastante grave e que o limita bastante, muitas vezes as famílias dizem que não há mais nada a fazer. Como é que se consegue ultrapassar isso? E deste aqui um exemplo agora concreto, mas a verdade é, o que é que tu respondes a estas famílias? Dizes logo assim, olha, não dá mesmo, ou não, é possível. Há sempre alguma coisa a fazer. Mesmo que eu costumo dizer, olha, eu tratava doentes em coma em Santa Maria, ok? Quando dá um certo nível de dependência. Exato, ou seja, a fisioterapia que se faz é adaptada ao momento e àquele contexto, enquanto no coma nós fazemos manobras de conforto articular, não é? E para evitar as caras, a nossa atuação é sempre válida. E conforto e evitar as caras é um grande propósito, ok? Depois, a pessoa com o estímulo tátil, com o estímulo neurológico, o estímulo muscular que nós vamos dando, vamos começando a ter resposta. E ao início temos respostas bastante exuberantes e isso comprova à pessoa que vale a pena o investimento. O que é que nós às vezes temos aqui que gerir? As expectativas, porque os meus doentes com 90 anos têm sempre a expectativa de conseguir voltar a fazer as coisas que conseguiam aos 18. Eu tento explicar que não é possível, que pelo menos consigamos chegar ao ponto de partida um pouco antes, porque se partiu a perna é porque já não estava bem. Exatamente. Mas que pelo menos cheguemos a um ponto em que já não cai. E isso é incrível. Essa o resultado. Tem casos lá está, que te chamam porque estão a cair 3 vezes por semana e depois instantaneamente deixam de cair. Ok? E muitas vezes ou seja, há uma fragilidade associada que provoca isso, mas depois desenvolve-se um grande medo que ainda contribui para mais quedas. Exatamente, e é isso que eu desmistifico bastante e faço treinos e faço muito treino de equilíbrio. Levo na minha mala, além de criatividade, levo uma série de equipamentos de treino de equilíbrio insufláveis, esponjas de equilíbrio, etc. Isso é importantíssimo. E depois treinar na nossa calçada de portuguesa, que é de um grande desafio. É isso. E
parte, nós em termos de envelhecimento, e acho que é fantástico teres escolhido este tema, porque este ano, o nosso Dia Mundial da Fisioterapia, o tema vai ser precisamente o envelhecimento ativo e com qualidade de vida. E se nós formos comparar a nossa população idosa com a nórdica, nós vemos os nórdicos a viver a rua, mesmo com a idade, com aqueles andarilhos, com travões, com o cestinho, aqueles mais robustos vão às compras e não sei o quê. Ainda hoje de manhã estava a tomar um pequeno almoço e estava era um carrinho daqueles elétrico com anabola. Exato. E eu pensei, pois, aqui de facto em Portugal nós optamos mais por uma trotinete elétrica e de facto isso não é só uma coisa que se verifica nas idades mais avançadas, nós também somos particularmente sedentários antes. Está a mudar, mas até nós sermos mais velhinhos ainda vai durar uns anos. É isso. Acho que a próxima geração que segue esta dos idosos já vai ser um bocadinho diferente. Já vai ser diferente, exatamente. Até porque cada vez se fala mais sobre problemas de saúde que vêm associados ao sedentarismo, a má alimentação, etc. E, portanto, acho que esta geração dos filhos destas pessoas idosas já vem com uma perspectiva diferente, não é? Sim, exatamente. E daí para baixo, mais ainda. Madalena, quando estas pessoas têm alterações cognitivas, quando têm dificuldades na comunicação, que também há de ser uma realidade que tu tens, até porque a comunicação muitas vezes está associada a um problema neurológico, sim. Como é que tu adaptas o teu trabalho para essa realidade? Ou seja, uma pessoa que, de duas coisas, que não consegue expressar-se, mas até compreende, mas uma pessoa que não consegue expressar-se e que aparentemente não compreende o que está a ser dito. O que é que tu tens que ter na tua bagagem, na tua bolsa, para conseguir levar estas pessoas a um bom porto? Nós temos que ler muito bem a linguagem não verbal, ou seja, nós temos que estar muito atentos a uma sobrancelha que dá-nos ali uma... Ok, estou a magoar. A atenção tem que ser plena e temos que estar muito para aquela pessoa. Nos casos de demências, não é, que às vezes as pessoas têm alguma renitência em ser colaborantes, é arranjar estratégias, por exemplo, a situação da água, não gostam de beber água, mas se eu me sentar ao lado com um copo de água e der, já vai beber. Pronto, isto é aqui um exemplo. E na fisioterapia é a mesma coisa, eu exemplifico, eu faço. E a pessoa começa, por imitação também faz. Depois, lá está, a memória de longo prazo está sempre relativamente mais conservada. E eu sigo agora uma doente, que é uma doente de mama, eu vou tratar de um edema, de um linfedema, que tem uma demência bastante avançada. E a estratégia que eu faço, pego em músicas antigas e ela canta-as. E aquilo torna-se num ambiente em que ela está a receber massagens, está a ouvir música de que se lembra e que gosta, e eu também canto, coitadinha, ela tem que aguentar. Nós, profissionais de saúde, não somos artistas, mas eu acho que somos mesmo artistas. Exatamente. E às tantas eu estou a tratá-la e ela está-me a dar festinhas também. É tão querida, é uma demonstração de amor, de devolver o amor que nós passamos, porque nós temos muito amor por aquilo que fazemos e pelas pessoas, não é? Isso é que é determinante. Um profissional que assim não seja difícil chegar ao outro. Exatamente. Eu diria que isso é quase o que nos enche a pilha todos os dias, não é? O amor que recebemos das outras pessoas que nós cuidamos. Devolvem-nos imenso. É incrível. É mesmo fantástico. E nos casos de dor, também acompanhas muitas pessoas com cancro que muitas vezes têm dores mais exacerbadas, mais fortes, que acabam por limitar a funcionalidade da pessoa e também, de certa forma, aquilo que é o trabalho que podia ser desenvolvido e tem que se adaptar. Mas nesses casos em concreto, que estratégias é que tu utilizas, Madalena? Sempre muita atenção e criar estratégias de... Ok, vamos então ver como é que podemos fazer este movimento que não provoque tanta dor. Depois o movimento por si também acalma a dor, não é? Incentivar ao movimento, a sair um bocadinho, e depois aqui sou fisioterapeuta, ponto, não sou mágica, e a equipa multidisciplinar serve para isso mesmo. É pedir aos profissionais especialistas em dor a fazer um plano farmacológico adequado e estar aqui sempre numa grande interação, porque às vezes a medicação que sugerem
cria ali dificuldades da minha parte, na medida que há muitos medicamentos que baixam os níveis de atenção, baixam os reflexos musculares. Às vezes eu acabo muitas vezes já por entrar num cenário em que a pessoa já está medicada e sou eu a pedir, olha, vamos rever esta medicação para a dor, se calhar já não é preciso este género de medicamentos, falem com o médico. Uma alternativa. Uma alternativa que não tenha efeito secundário, porque eu tenho muitos doentes que têm quedas frequentes, né? Pelos diuréticos, porque fazem hipotensão, pelos antidepressivos, porque baixam a tensão, e pelos alguma medicação para a dor neuropática também tem um grande comprometem bastante a resposta motora, criam ali uma sonolência basal. Sim, alguma identificação. Exatamente. Olha, e os familiares e cuidadores, tu deixas TPCs para as pessoas que acompanhas e os familiares que depois ficam lá? Que ninguém nos ouve, não fazem nada. Mas fica a intenção. Na realidade, eu às vezes, eu se calhar podia ir muito menos vezes durante a semana se a pessoa fosse cumpridora e houvesse ali uma motivação, automotivação, mas a realidade é que eu costumo dizer, vocês precisam mesmo que eu chegue aqui com o chicote e os ponha a mexer. De facto, só quando me vê a mim, e é isto também nós, quantas pessoas precisam de um PT, precisam dali de uma hora marcada, porque mesmo que paguem a mensalidade. É pelo compromisso que tem, não é? Exatamente, com aquela pessoa. Não posso faltar ao compromisso. Exato, tem uma pessoa à espera e muitas vezes isso é que é o modo para a pessoa fazer alguma coisa, porque habitualmente não faz. Há exceções, né? Ou houve. E bom, mas a maioria não cumpre aquilo que se pede. Ok, não, é um desafio, efetivamente é um desafio, porque os familiares, à semelhança do exemplo que tu deste do PT, que é ok, mas olha, nos restantes dias o PT diz, vá fazer uma caminhada de 10 minutos, ou vá fazer uma corrida de 15 minutos, sim, para manter o ritmo, mas os familiares acabam por depois também, e muitas vezes fruto das circunstâncias de vida, do seu contexto profissional e pessoal e familiar, que também não conseguem corresponder, mas que poderia até levar a reabilitação ou a fisioterapia para um outro nível, não é? O que é que tu sentes, estamos aqui a terminar a nossa conversa, mas o que é que tu sentes que ainda faz falta nesta questão do apoio domiciliar, dos cuidados de saúde em casa, para se valorizar mais estes cuidados de saúde em casa, não ser só em clínica, e tu que tens esta experiência de hospital, clínica, domicílio, o que é que tu sentes que faz falta mudar para que se valorize mais estes cuidados de saúde em casa? Acho que há um preconceito de ser um luxo. E a prova disso é que não há nenhum subsistema ou seguro de saúde que, se disseres que é domicílio, pague. Exatamente. Só isso é que até podia ser, ok, é mais caro. Não necessariamente. Quando estamos a falar de clínica em que é um doente de cada vez. Exatamente, de um para um. Exatamente. Às vezes não é assim mais caro ou muito mais caro. Mas há este preconceito. Quando depois o que se verifica é que a abordagem é muito mais eficaz no resultado, porque lá está, na clínica o contexto é simulado, enquanto em casa é o contexto real, não é? E depois muitas vezes, se calhar, até assistias a situações como na clínica a pessoa até consegue fazer determinado exercício ou subir aquelas escadas, mas quando transita para a sua realidade depois já não consegue fazer. Na clínica não tenho um sofá, não tenho o sofá da pessoa, que é mole e a pessoa fica lá enterrada, já tem as molas partidas, se for preciso. E eu treinar nesse contexto é muito melhor. E depois chegar a cá, por exemplo, pessoas com camas muito baixinhas, eu posso sempre sugerir, olha, vamos acrescentar aqui uns pés, que é para facilitar o levantar da cama, esse género de coisas. Eu acho que é desmistificar esse preconceito que é um luxo. E se calhar até as próprias políticas também mudarem um bocado, não é? Até porque o nosso país está cada vez mais envelhecido, não é de todo uma preocupação, infelizmente, nem há resposta para tantas pessoas idosas em contexto institucional, ou de clínicas, hospital, e portanto há que olhar para esta população com outros olhos e fornecer apoios para que estas pessoas consigam estar na sua própria casa a viver com qualidade os últimos anos de vida, sejam eles quantos forem, não é? E depois temos as famílias muito ocupadas. Quem é que tem tempo de levar a pessoa
3 vezes por semana. Aliás, fica aqui o desafio, muitos dos meus doentes precisavam de uma pessoa que fosse com eles a consultas. Eu tenho muitos doentes que já nem vão às consultas, já nem pedem aos filhos para ir com eles a consultas que precisam, porque sabem que os vai ter impacto. E o facto de irmos a casa, primeiro protegemos a pessoa de alguns riscos biológicos, não é? De transmissão de doenças, quando a pessoa está imunodeprimida, isso é num pós-operatório imediato. Também reduzimos o risco de complicações, se a pessoa precisa às vezes estar um pouquinho mais no seu ambiente e não convém andar para trás e para frente. E depois, principalmente isso, é permitir à pessoa que a família não tenha tanto impacto no dia-a-dia dela. Pronto, e somos nós que temos o stress do trânsito, do estacionamento e dos parquímetros, não sei o quê. Mas chegamos à casa da pessoa e já não há esse stress para a pessoa, fica connosco. E nós próprios também acabamos por, quando estamos com a pessoa, depois ficamos mais leves porque é o nosso propósito. Exatamente. Boa. Olha, Milena, eu faço sempre uma pergunta no final do nosso episódio, que é, o nosso podcast chama-se Pode Cuidar em Casa, e é, numa palavra ou numa frase, como é que tu descreves este nome de Pode Cuidar em Casa? Pode e deve cuidar em casa. É aquilo que eu... Quase uma exigência. Exato. Eu acho que é mesmo muito importante. Há mais benefícios na tua perspectiva cuidar em casa do que numa instituição ou numa clínica? Sim. E eu acho que os hospitais hoje em dia já perceberam isso e já têm equipas domiciliárias. Exato. As articulações já estão... E internamentos domiciliários, por que não? Não é? Para mim é óbvio. Aquele risco, lá está, de infecções hospitalares. Às vezes temos tanta gente internada que não precisa assim de cuidados e podia estar em casa a receber a sua medicação e ir lá ao profissional de saúde todos os dias, 1 ou 2 vezes, às vezes necessárias, mas até mesmo, vamos pensar aqui até num ponto de vista economicista, nós somos muito mais baratos do que uma instituição, todo aquele peso, não é, daquelas paredes do hospital. As instituições hospitalares principalmente são muito focadas no tratamento imediato de algo agudo, e se nós conseguimos atuar na prevenção, que é aquilo que falávamos aqui, também é muito o nosso foco no dia-a-dia, evitar internamentos, evitar ir ao serviço de urgência, evitar perturbação naquilo que é a dinâmica da pessoa, da família. Acredito que os hospitais vão ficar mais aliviados, e fala-se tanto das urgências, etc., mas já parámos para pensar quantas urgências não são verdadeiras urgências, não é? Exatamente. E nós temos aquele olho clínico, nós conseguimos captar logo quando está... Quando ainda há um problema pequeno. Exato, e atuamos logo, e escusa de chegar àquelas pneumonias que exigem logo internamentos e outros casos, não é? Infecções urinárias, coisas tão simples, não é? Que nós sabemos que nestas idades têm um impacto gigante e que dão quadros completamente dispares. Às vezes parece ter um AVC e afinal é só uma infecção. Quase da noite para o dia. Exatamente. E nós captamos, acionamos logo as ajudas necessárias. E entrar em trabalho em equipa com o médico, com o fisioterapeuta e enfermeiros que trabalham em articulação. É verdade. Obrigado, Madalena. Foi mesmo eu que agradeço. Tem sido mesmo um gosto partilhar aqui alguns doentes que nós vamos tendo em conjunto. Obrigado pela confiança que também depositas na nossa equipa. Sem dúvida. E portanto, fechados. Acho que é mesmo um propósito que nos move à volta dessas pessoas e dessas famílias. Sim. E, portanto, obrigado uma vez mais. Obrigada, Diogo. Para quem nos assiste a este episódio, ficaram a conhecer também aqui o trabalho da Madalena, uma fisioterapeuta que, além de uma grande experiência, tem um grande coração e é uma grande pessoa, e portanto, se identifica com esta situação ou alguém que conheça que possa ter este tipo de situações em casa, partilhe este vídeo que certamente terá um bom contributo. Obrigado e até à próxima.